Tudo começou numa manhã tranquila de domingo. Jonas, um homem de fé mediana e rotina acomodada, decidiu atender ao convite do pastor para participar de um retiro espiritual intitulado 7 Dias de Imersão no Espírito Santo. O local era um sítio afastado, cercado por montanhas e bosques, onde o sinal de celular não alcançava e a natureza gritava a grandeza do Criador. Jonas chegou com o coração ansioso e a mente cheia de dúvidas. Serão 7 dias longe de tudo. Será que eu vou encontrar o que minha alma tanto busca? Ele se perguntou. As palavras de Jeremias 29, versículo 13, ressoaram em seu coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o teu coração. E você, como tem buscado ao Senhor? Escreva nos comentários para edificar outros irmãos. O primeiro dia foi dedicado ao silêncio e à reflexão. Cada participante recebeu uma tenda para montar e um caderno de anotações específicas. A instrução era clara: ouvir. Ouvir a palavra de Deus, liberar o seu espírito, ficando sensível ao Espírito Santo. E, acima de tudo, ouvir a Deus. Jonas se sentou à beira de um riacho, onde a água cristalina cantava melodias de paz. Enquanto ele escrevia, sentiu um toque sutil em seu espírito, como se o vento trouxesse uma mensagem. Eu sou contigo, não temas. No segundo dia, a oração foi o foco. O líder do retiro explicou que a oração não é apenas falar, mas também ouvir. E lembrou as palavras de Jesus em Mateus 6, versículos 9 e 13, ensinando o Pai Nosso. Jonas, que muitas vezes orava de forma superficial, decidiu fazer algo diferente. Ele caminhou até um bosque silencioso, ajoelhou-se sobre a grama e, com os olhos fechados, começou a falar com Deus como quem fala com um amigo íntimo. No meio das palavras, senti algo inexplicável. Um calor no peito, uma paz que parecia abraçar-me. Lágrimas brotaram de meus olhos enquanto eu dizia: Senhor, eu preciso de Ti, mais do que de qualquer outra coisa. Ele finalmente obteve as palavras de Salmos 145, versículo 18. Perto é o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em espírito e em verdade. Mais tarde, naquele dia, o grupo se reuniu ao redor de uma fogueira para um momento especial de louvor e adoração a Deus. A chama dançava contra o céu estrelado e as vozes em uníssono atravessavam os céus. Jonas, mais uma vez, sentiu uma forte presença, como se o próprio Deus estivesse sentado ao seu lado. De repente, o líder do acampamento parou o louvor e anunciou que o Espírito Santo tinha uma palavra para aquele momento. Jonas sentiu seu coração acelerar enquanto o líder apontava para ele e dizia: Jonas, o Senhor te chama para ser um canal de vitórias em sua casa, na sua comunidade e além. Ele diz: eu te separei e estou te preparando para grandes coisas. Não temas. As palavras ecoaram em sua alma, confirmando algo que muitos profetas de Deus já tinham profetizado e revelado em sua vida. Exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. No terceiro dia, os participantes foram desafiados a jejuar, entregando suas fraquezas ao Senhor. Jonas viu o quanto seu coração estava apegado a pequenas distrações, redes sociais, notícias e até preocupações exageradas com o futuro. Ao longo do dia, enquanto o jejum apertava seu corpo, ele se alimentava da palavra. O Salmo 34, versículo 8, o sustentou. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Aleluia! No quarto dia, o tema foi deixando para trás as coisas passadas. E um jovem pediu para dar um testemunho de como ele foi liberto da ansiedade. Paz do Senhor Jesus Cristo. O meu nome é Manassés. Tenho 22 anos, o meu testemunho é como eu fui liberto da ansiedade.
pela fé em Deus. Graças ao Senhor que me resgatou das correntes que me prendiam. Hoje compartilho minha história para glorificar aquele que transformou meu desespero em paz e meu medo em ousadia. Cresci em um lar cristão, frequentando cultos desde pequeno. Sabia todas as doutrinas, mas meu coração era orgulhoso. Achava que podia controlar tudo com minhas forças. Estudos, trabalho, relacionamentos. Até que, aos 20 anos, a ansiedade veio como uma onda na minha vida. As noites viraram pesadelos. Acordava suando, com o coração acelerado. Medo do fracasso, da solidão, da morte. Fingia estar bem, mas por dentro era um caos. Cheguei a evitar amigos e faltar às aulas. Até orar parecia impossível. Sentia que Deus estava distante. Uma noite, no meu quarto, desabei. Caí de joelhos e gritei: Senhor, não aguento mais. Se não me ajudares, vou morrer aqui. Naquele choro, lembrei do Salmo 34, versículo 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Esse foi o salmo que veio à minha mente naquele momento e foi o início da virada. Glória a Deus! No domingo seguinte, fui ao culto arrastado pela família. O pregador citou Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos, apresentem seus pedidos a Deus. Senti o Espírito Santo me cutucando. Quando fizeram o apelo, corri ao altar. Os irmãos oraram por mim, impuseram as mãos, e um profeta declarou: Deus está quebrando as correntes do medo na sua vida. Enquanto a igreja cantava, é o fogo do Senhor, um calor começou no meu peito e se espalhou. Caí no chão, tomado por uma paz sobrenatural. Pela primeira vez em anos, senti leveza. Gritei em línguas, fui renovado no mesmo momento. E uma voz interna me lembrava: Você é meu filho, confie em mim. Isaías 41, versículo 10. Desde aquele dia decidi me apegar à palavra. Medito em primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 7. Ao sentir a ansiedade tentar voltar, lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Comecei a jejuar, a participar de vigílias e testemunhar. Hoje, sirvo no ministério de louvor e ajudo jovens que lutam contra o medo. Se você está sufocado pela ansiedade, saiba que Deus não te abandonou. Ele quer seu coração quebrantado e que você tenha uma vida abençoada. Entregue tudo a Ele e o mais Ele fará. Permita que o Espírito Santo te encha do seu poder. A vitória não está na ausência de lutas, mas na presença que nos sustenta. Deus não prometeu dias sem tempestade, mas paz no meio dela. Confie nele, pois ele é fiel. Exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Após esse maravilhoso testemunho, o líder do acampamento sugeriu que cada participante escrevessem suas fraquezas e pecados em pedaços de papel e os lançaram em uma fogueira, simbolizando a purificação do espírito. Jonas escreveu com honestidade, confessando sua falta de fé, orgulho e medo. Enquanto as chamas consumiam o papel, ele sentiu um peso saindo de seus ombros. A promessa de primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 9, se tornou viva para ele. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Enquanto escrevia em seu caderno, sentiu um toque sutil em seu espírito, como se o próprio vento trouxesse uma mensagem. Eu sou contigo, não temas. A promessa de proteção soava familiar, e ele imediatamente se lembrou das palavras de Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Mais tarde, durante a reunião ao entardecer, o líder do acampamento descreveu algo extraordinário. Ele contou que, enquanto orava em silêncio, teve uma visão de um anjo de luz resplandecente, cujas asas brilhavam como o ouro refinado.
O anjo, com uma voz cheia de autoridade e graça, vindo da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, trouxe uma mensagem direta de Deus. Diga ao meu povo que preparem os corações, pois derramarei sobre eles a minha glória e os revestirei com unção para novos propósitos. A revelação encheu o ambiente de uma presença ainda mais intensa do Espírito Santo. Jonas sentiu seus pelos se arrepiarem, como se o céu estivesse abrindo suas janelas sobre aquele lugar. E em seu coração cresceu a expectativa de viver algo que jamais imaginou. Glória a Deus! Enquanto o louvor subia aos céus, o Espírito Santo se manifestou novamente, desta vez em todos os presentes. Muitos oravam em línguas, outros caíam de joelhos, enquanto outros dançavam de alegria e tinham visões espirituais. Jonas estava entre os que levantavam as mãos, completamente rendido à presença de Deus. Ele se lembra da segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. No quinto dia, o Espírito começou a se manifestar em muitos participantes. Alguns irmãos tiveram visões, outras sentiram a alegria inexplicável do Senhor. Jonas, que agora já havia experimentado o poder e a unção sobrenatural de Deus, foi extasiado enquanto meditava em Atos, capítulo 2, versículo 4. Ele sentiu uma força inexplicável preenchê-lo e, de repente, começou a louvar a Deus em palavras que ele não conhecia. Era o dom de línguas, mas algo ainda mais profundo aconteceu. Jonas começou a falar com claro e interpretação, como se o Espírito Santo estivesse traduzindo as palavras para a edificação de todos. Ele suscitou cânticos espirituais e mensagens de encorajamento, revelando verdades sobre o amor e a graça de Deus que tocavam profundamente os corações dos presentes. Obrigado, Senhor, por me visitar. Glórias ao teu nome para todo o sempre. Ele disse entre lágrimas, enquanto sentia a presença divina envolvida em cada fibra de seu ser. Céu parecia ter descido até aquele lugar, e Jonas entendeu que estava vivendo a plenitude prometida pelo Espírito Santo de Deus. Exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. No sexto dia, o acampamento foi tomado por uma atmosfera de reverência e expectativa. Muitos testemunhos de cura, renovação e visões divinas foram compartilhados, criando um ambiente de fé palpável. Quando chegou a vez de Jonas, ele se sentiu tímido para compartilhar o seu testemunho, mas sentiu uma coragem sobrenatural para contá-lo. Ele contou sobre o vazio que carregava ao chegar ali e como durante os dias de oração e entrega, o Espírito Santo havia preenchido sua vida de forma poderosa. Com lágrimas nos olhos, revelou o que sentiu ao falar em línguas com interpretação, algo que nunca imaginou viver. Suas palavras tocaram profundamente os outros participantes, e muitos choraram enquanto glorificavam a Deus. Jonas percebe que sua experiência não era só para ele, mas para inspirar fé nos outros. Ele se lembrou de Apocalipse 12, versículo 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. No sétimo e último dia, o grupo se reuniu para um culto de encerramento ao nascer do sol. Enquanto o louvor enchia o ar, Jonas olhou para o céu tingido de dourado e se lembrou de segunda carta aos Coríntios, 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ele sabia que essa história inspiraria corações a buscar uma profunda imersão na presença do Espírito Santo, pois ele ainda se move em nossos dias com poder e graça. Glórias ao Cordeiro vivo que era e que é e que há de vir. Se você está buscando essa imersão e a plenitude do Espírito Santo em sua vida, escreva nos comentários: eu quero e vou viver essa imersão na minha vida.
Que a glória experimentada por Jonas e pelos outros participantes continue enviando um convite vivo para todos que buscam conhecer mais do Espírito Santo. Pois, como está escrito em Joel 2, versículo 28, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Seus filhos e suas filhas profetizarão, seus velhos terão sonhos e os seus jovens terão visões. Quero convidar você a se inscrever no canal Unção Viva, deixar o seu like, comentar e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Se você gostou deste conteúdo e chegou até aqui, é porque o Espírito Santo de Deus tem propósito em sua vida. Confira também os nossos outros vídeos e, acima de tudo, aceite Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Busque uma igreja perto de sua casa para congregar e crescer na fé. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém.